Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e hoje nós vamos trabalhar a garrafa, tá? Eu vou ensinar para vocês como fazer a mistura, como fazer a garrafa. Então as cores que eu estou usando são essas aí, ó, verde esmeralda e carmim ou alizarim. Só que você vai colocar muito mais verde do que o vermelho, tá? Do que o avermelhado. O avermelhado que eu usei aí foi o carmim, então eu fiz uma mistura, não passei mídio na tela, não diluí a tinta. Agora eu vou pintar a parte da garrafa, deixa eu só ajeitar aqui a câmera para aproximar mais para vocês. Vamos trabalhar aí essa parte da garrafa para vocês. Lembrando que eu estou usando apenas o carmim e o verde esmeralda, tá? Agora eu vou pintando essa parte aí, ó. Não passei mídio na tela, eu estou trabalhando com o pincel seco, tá? Que a gente chama de ponta seca. E estou espalhando bem devagarzinho a tinta, vai espalhando. Lembre-se que é mais verde do que vermelho, tá? Se a gente fosse trabalhar por porcentagem, seria 70% de verde ou 80% e 30% a 20% de vermelho, tá? Para você conseguir essa cor escura, porém mais esverdeada. Então você vai alisando bem a superfície para não ficar muito manchado, para tirar também um pouco das marcas do pincel. Você vai trabalhando aí a superfície e vai alisando bem essa parte, tá? Vai alisando, vai trabalhando aí essa parte verde. Você vai pintar toda essa superfície de verde e vermelho, tá? Eu vou dar uma acelerada aí para poder vocês entenderem o processo, a gente ganhar tempo, mas vocês já entenderam que eu vou pintar toda essa superfície com a superfície seca, ponta seca, sem passar nada na tela, tá? Sem passar nada na tela. Pronto, terminamos aí essa parte verde. Ainda vamos dar uma ajeitadinha aí nessa parte de cima, né? Que é a parte do gargalo aí da garrafa. Gargalo. E vamos trabalhar agora a parte dos rótulos. Lembrando que a gente trabalha sempre também com o marrom avermelhado. Quando a gente faz o marrom avermelhado, a gente usa mais vermelho do que verde. No caso aí da garrafa, eu usei mais verde do que vermelho. Agora eu estou usando mais vermelho do que verde, tá? Para fazer a parte da sombra. Agora eu coloquei mais vermelho do que verde, porque eu estou trabalhando a parte da sombra. Lembrando que eu estou usando aí ponta seca, tá? Eu estou só arranhando para poder escurecer essa parte da sombra. É a parte onde a luz vai bater menos, né? Que é a parte da garrafa. Essa sombra aí que eu estou colocando é quem vai dar a sensação de que essa parte aí é esférica, tá? Não exatamente esférica, cilíndrica, né? Porque quando o objeto é cilíndrico, não tem como a luz bater dos dois lados ao mesmo tempo. Então agora eu vou trabalhar o vermelho francês com o amarelo. Agora eu vou trabalhar só o vermelho francês, mas eu vou colocar também um pouquinho de amarelo indiano no vermelho francês. Ainda usando ponta seca, esfregando com pouquíssima tinta. Eu vou trabalhar agora a parte da luz da garrafa. Trabalhando bem essa parte aí da luz. Percebam que eu não entro no marrom, tá? Eu fico só na parte da luz. Ó. Então terminei a parte onde não tem marrom, onde eu não coloco o marrom. Pegando mais um pouco de vermelho francês, eu melo os dois lados do pincel, tanto um lado quanto o outro. Tirei o excesso ali na paleta e agora eu vou passar o vermelho por cima daquela camadinha de marrom que eu dei, tá? Então vou cobrir por cima da camada do marrom, eu coloquei o vermelho francês. Então aí eu consigo adquirir a sombra do vermelho, que é a mistura do vermelho com o marrom que já estava na tela.
Agora eu vou voltar para o verde com vermelho. Verde com vermelho novamente. Só que agora eu coloquei um pouco de branco e um pouco mais de verde, tá? Branco e verde são as cores que vão prevalecer agora para que eu coloque o brilho na garrafa. E também dei um toquezinho no amarelo, tá? Só um toquezinho, não coloquei muito amarelo. O pincel que eu estou usando é o número 6 da referência 424. E agora eu vou colocar um brilho meio azulado aqui desse lado, do lado direito da garrafa. Uma luz levemente azulada. Colocar também do lado de cá, do lado esquerdo. Essa luz azulada. Colocar um pouco de luz também na parte de cima. E um pouco dessa luz azulada do lado direito. Essa cor foi produzida com verde e vermelho, mais verde do que vermelho, branco e um pouquinho de amarelo, tá? Verde e vermelho, branco e amarelo. Agora eu coloquei um pouquinho mais de amarelo com branco, vermelho. Pega a tinta dos dois lados do pincel. E eu vou trabalhar agora a parte do rótulo, tá? Branco, amarelo, vermelho, um pouquinho de verde. Percebendo aí, eu só estou usando 3 cores e o branco, tá? Eu parei o alizarim e estou usando agora mais o francês para essa parte do rótulo. Olha a cor que eu consegui. Amarelo com branco, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde. Pega um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de branco, um pouquinho de vermelho, repetindo todo o processo. Agora eu vou trabalhar na parte da garrafa. Aí eu estou trabalhando um pouco do brilho, né? Trabalhando um brilho mais suave, não estou trabalhando um brilho tão aceso. Eu coloco a luz por cima depois, tá? Essa cor que eu fiz aí, vocês viram como eu fiz, né? Branco com amarelo, verde e um pouquinho de vermelho. Para trabalhar a luz da garrafa. Trabalhando aí bem essa parte da luz, essa parte que vai dar a beleza da garrafa. Sempre usando as 3, ó, verde, vermelho, amarelo e branco, tá? Todas as cores que foram usadas nesse quadro foram só essas cores. Vermelho, eu apenas dei uma variada no vermelho francês e no vermelho alizarim, ou vermelho carmim, mas sempre usando apenas o vermelho, o verde e o amarelo. Em todas as partes, tá? Colocando um pouco de brilho na parte direita. Essas pinturas de natureza morta, geralmente, elas são evitadas por alguns artistas, já que são temas muito detalhados e muito demorados, tá? É como se cada objeto da natureza morta fosse um quadro, tá? Cada paisagenzinha dessa, cada partezinha dessa aí fosse um quadro. Agora eu coloquei bastante branco com amarelo, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde. Aí trabalhando essa parte de luz, como vocês viram, branco com amarelo, principalmente branco com amarelo. A luz está do lado esquerdo, tá? Não precisa colocar todo. Aí eu vou botar 2 pequenas faixinhas aí, que é um desenho que tem no rótulo. No rótulo não, nessa parte de cima da garrafa. Olha aí como ficou. A garrafa tem vidro verde, tá? Por isso que eu sempre trabalho com verde aí na garrafa. Sempre trabalhando com verde. Agora eu tô melhorando a parte de luz, usando amarelo com branco.
Bastante amarelo e branco, um toquezinho de vermelho e muito pouquinho verde. Trabalhar a garrafa é um pouquinho complicado. O ideal é você ter uma garrafa como referência, tá? Para você observar os detalhes e não querer inventar uma garrafa. Ó, agora eu vou pegar aqui um pouco mais de branco. Um pouquinho de vermelho. Esse vermelho que eu estou usando é o vermelho francês. Trabalhando ainda um pouquinho mais do acabamento da garrafa. Essa parte que eu estou colocando agora, ela fica como se fosse aquela poeirinha, né, que cai na garrafa velha, na garrafa antiga. E fica sempre uma poeirinha aí nessa parte da dobra da garrafa. Por isso que nessa parte você tem que colocar um pouco mais de branco e amarelo para dar a sensação de poeira nessa parte de cima da garrafa. Alisa bem o quadro, tá? Para tirar as marcas de pincel e para esfumaçar a tinta. Já que é um quadro mais realista, tem que esfumaçar um pouquinho mais. Trabalhando ainda o esfumato dessa parte da sujeira da garrafa. Tem que caprichar, tá? Cada parte é uma parte. Por isso que a natureza morta é tão evitada, porque cada parte é como se fosse um quadro, é único, né? Tem que trabalhar. Ainda estou sujando ainda um pouco essa parte aí. Agora eu vou pegar aqui o branco com um pincel menor, um pincel mais fino, longo, para poder trabalhar um pouco mais de brilho. Só na parte da luz, tá? Essa parte mais branca você coloca só na parte central da luz, tá? Bem no meio, que é onde a luz está batendo com mais força. Esse pincel é um pincel longo, tá? Então ele segura um pouco mais de tinta e na hora de soltar ele também solta um pouco mais de tinta. Esses brilhos que eu estou colocando é o que dá a beleza do quadro, tá? Mas que você solta o brilho, a garrafa já começa a ficar uma garrafa mais realista. Percebam que eu trabalhei do escuro para o claro, tá? Eu trabalhei primeiro a cor escura, que foi o verde com vermelho, e depois eu vim clareando, colocando as sujeirinhas, e agora no final é que eu venho soltando o brilho, que é a última coisa a ser feito. Colocar um pouco mais de brilho aqui na parte de cima. Um contornozinho também aqui nessa parte. Tem que ter muita paciência, tá, pessoal? Para trabalhar na natureza morta, tem que gostar. Mas assim, o resultado compensa bastante. E embora seja um tema trabalhoso, mas é um tema bom de vender. Ele só dá um pouco de trabalho para pintar, mas é um tema muito bom para vendas, tá? Inclusive essa tela aí que vocês estão assistindo já foi vendida. Ela foi vendida para Brasília, para um cliente de Brasília, e já foi enviada essa semana, tá? Provavelmente essa semana que vem o cliente vai estar recebendo a sua tela em casa. Então trabalhar aí com carinho, com cuidado, tá? Tentando fazer o melhor. Aquela sujeirinha também que eu coloquei ali na dobra, ela também dá muita beleza ao quadro. Ela é branco com amarelo indiano, um pouquinho de vermelho. Não precisa nem colocar o verde, porque na própria tela já está suja de verde. Então por aí você já imagina que não precisa colocar o verde. E talvez nem precise colocar o vermelho, né? Porque o verde que você colocou ele ainda está molhado e você trabalhou o vermelho com verde, então talvez só o branco e o amarelo já resolva aquela parte ali da sujeirinha. Agora vamos trabalhar a parte do rótulo,
Primeiramente eu estou trabalhando branco com amarelo, um toquezinho de nada no vermelho e um toquezinho de nada no verde, para trabalhar essa parte mais clara do rótulo. Tem que fazer um pouquinho da curvinha da garrafa e vem com pouca tinta para você vir esfumaçando, tá? Esfumaçando essa parte aí do rótulo. Essa tela ainda está faltando uma boa quantidade de aulas. Eu estou colocando as aulas cortadas, tá? É uma tela longa, uma tela que toma muito tempo do artista, mas todo o processo foi filmado, tá? Tá aí para vocês todo o processo. Quem quiser aprender, quem quiser reproduzir, mas não esqueçam, pessoal, de curtir, nem de fazer um comentário, tá? Comentem, curtam, compartilhem. Agora voltando a trabalhar essa parte, eu estou usando branco com amarelo, bastante branco, bem mais branco do que amarelo. Um pouquinho de vermelho e um toquezinho no verde. Aí sim eu estou colocando verde, porque aí no fundo não tem verde, né? Agora eu vou trabalhar como se fosse um desenho no rótulo. Essa parte aí eu usei vermelho com um pouquinho de amarelo e um toquezinho muito pequeno no verde para fazer o desenho aí no rótulo da garrafa. Vermelho com amarelo. Lembrando que o vermelho que eu estou usando é o vermelho francês aí, tá? Eu estou com dois vermelhos. Eu estou usando o francês aí por quê? Porque essa cor é mais alaranjada, e para fazer alaranjado com carmim ou com magenta não é tão legal, tá? Porque o magenta e o vermelho de cádmio eles são um pouco escuros. Então nesse caso aí eu acrescentei o vermelho francês e estou misturando com amarelo ocre. Vermelho francês com amarelo ocre. Trabalhar um pouco do contorno da parte de cima, como se a luz estivesse batendo um pouquinho em cima do papel do rótulo. Olha, uma linha de contorno muito fininha, uma luzinha na parte de cima. Só que não pode ter muita tinta, senão borra tudo, tá? Por isso que eu pinto ponta seca. Ponta seca é você trabalhar sem usar nenhum tipo de diluente, nem óleo de linhaça, nem mídio, nada. Só tinta e tela e pincel. Tinta, tela e pincel. Agora eu estou trabalhando alguns desenhos aí na parte creme. Para dar um pouco mais de realismo no quadro. Trabalhando um pouco mais de detalhe. Pessoal, eu optei pela narração, tá? Porque tinha muita conversa paralela, né? E então eu decidi narrar, tá? Já que o vídeo não está muito longo e assim eu vou explicando todos os detalhes. Eu vou continuar insistindo, né, em vocês curtirem, em vocês comentarem, porque isso é que ajuda o canal. O canal ele tá com pouquíssimos comentários em comparação à quantidade de pessoas que estão assistindo o vídeo. Olha como ficou a garrafa de perto, tá? Olha o detalhe de cima, olha a sombra. Beleza, essa garrafa vai ficar aí atrás, escondidinha. E com isso a gente encerra, pessoal, essa parte da garrafa, tá? Olha ela lá como ficou realista. Percebam que não foi muito trabalhoso a garrafa, beleza? Não deu tanto trabalho assim. Agora a gente vai trabalhar a parte da taça. Vamos trabalhar aí uma taça, tá? Desejo que vocês tenham gostado dessas aulas. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Então é isso. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.